Olá, YouTubers! Aqui é Doc do escolatrader.net, escolatrader.com, canal é Escola Trader e Facebook também, nossa fanpage chama-se Escola Trader. Hoje eu vou iniciar o bate-papo, na realidade nesse vídeo, né, porque eu já gravei um outro hoje, falando especificamente da forma como eu procedo com o suporte aos usuários que se cadastram, que ativam a conta e tal. Eu já devo ter explicado isso em um outro vídeo e vocês já devem saber como é que é. Você vai lá, entra no blog Escola Trader. Se você ainda nunca foi no site da corretora, se você nunca clicou em link de outro, você entra no seu computador, vai lá, site blog escolatrader.net, escolhe uma corretora, se cadastra, deposita seu dinheiro, inicia a ativação de sua conta, aí você vai ter o nosso suporte. Esse vídeo eu vou fazer o seguinte, basicamente para falar sobre esse suporte e também para explicar esse assunto aqui sobre falso rompimento. As dúvidas que o trader tem são muito mais fáceis para mim de serem tratadas via e-mail. Por quê? Porque existe a possibilidade do trader trazer me enviar um print um print screen da tela da operação do MetaTrader ou da plataforma que estiver operando, se tiver gráfico. Ele me manda o print screen com alguma coisa mais ou menos assim: olha, eu entrei aqui porque aqui eu achei que era uma resistência e tal, eu fiz um put, fiz um call, com detalhes, me dá detalhes, entendeu? Porque se você não me der detalhes, eu não vou poder te ajudar, né? São com base nos detalhes que eu vou falar para você: ó, você devia ter seguido isso, seguido isso, seguido isso, né? Esses dias atrás teve um camarada aí, que eu não sei se era criança, se era adulto, desconfio que seja um adolescente, me atormentou, querendo suporte, mas assim, ele me enviou um gráfico, puro e simples. Ele tirou um print screen de um ativo no MetaTrader e não tinha nada, era só o gráfico, né? Fazia era uma tendência de alta e depois uma tendência de queda e pronto. E ficou me perturbando por vários e-mails, até que agiu desrespeitosamente com uma das pessoas da minha equipe e depois agiu desrespeitosamente comigo também, né? Foi irônico e tal. A verdade é a seguinte: eu não sei se nós somos os melhores, se somos os piores, se somos os maiores, se somos os menores. Eu sei que nós procuramos tratar com respeito todo mundo e queremos a recíproca, né? E o que ocorre é que essa pessoa que me mandou esse gráfico sem detalhes falou assim: eu quero que você me responda agora, porque amanhã eu vou operar. Não vai ter resposta mesmo. Sabe por quê? Porque nós temos uma frequência de e-mails que nós recebemos alta, né? E eu não sei se é 1 milhão, se é 100 mil, se é 1000, 1 milhão não é, 100 mil também não é por dia, entendeu? Com certeza não é. Mas nós temos uma frequência alta de pessoas que recebem o nosso, sabe, que tem contato conosco e que nós recebemos do e-mail deles, e nós precisamos dar um feedback. As dúvidas mais simples eu deixo para a minha equipe, né? Que são 2 ou 3 pessoas que me colaboram comigo para responder. Mas as dúvidas técnicas eu prefiro responder. Por quê? Porque eu tomo a responsabilidade para mim, né? E essas dúvidas técnicas geralmente são as dúvidas que demoram mais. Então quem veio depois vai esperar, não posso fazer nada, né? Tem gente que pergunta, não sei se já falei em algum outro vídeo, por que você não faz por e-mail, aliás, por Skype ou por telefone, suporte? Primeiro, porque você não tem
Por Skype você pode até mandar a imagem, mas por telefone não. Mas eu ia ficar louco, né? Eu ia ficar louco. Torna-se inviável porque você não tem... Quando eu estou com uma pessoa, eu gosto de esgotar as dúvidas dela, mas de ter certeza que ela entendeu, né? Então não adianta, por telefone fica confuso. Por Skype não dá para você explanar muito, né? É limitado no meu ponto de vista, tá bom? Então eu prefiro o suporte por e-mail. A pessoa tem o suporte por e-mail, inclusive ela pode se beneficiar do suporte lá na área de membros que nós temos no blog escolatrader.net. Passado essa breve digressão sobre a forma de suporte, eu vou falar com vocês sobre a dúvida do... Eu vou preservar o nome dele, dessa pessoa, desse trader que me perguntou sobre um assunto que eu falei para ele, é o seguinte: quando ele me mandou o e-mail, ele me mandou da forma que eu falo, mandou o print direitinho, e ele perdeu a operação, ele operando na Equioption, que é tem mais ou menos esse layout, a plataforma da Equioption, né? E então ele mandou um e-mail dizendo que havia perdido a operação, né? E não entendeu por quê. Eu falei, porque você entrou cedo demais. E ele falou, mas como cedo demais? Eu não estou entendendo. Bom, então vamos explicar. Toda operação tem timing. Timing o que é? Você tem o momento certo para você entrar. No caso, ele estava operando time frames de 1 minuto, M1. Significa que cada candlestick desse, cada desenho desse aqui, tem 1 minuto de tempo, esgota. E não importa o mercado que você atue, né? Você tem que estar com o teu home broker, a tua plataforma, o MetaTrader, se você usa, tem que estar tudo ali na tua frente, entendeu? De preferência usar 2 monitores, um para o MetaTrader e outro para a plataforma da corretora. Você já tem que ter o valor que você vai investir, né? Se é $1, se é $10, você já tem que ter, como se fala, o ativo, né? Corretora de opções binárias, fique muito esperto, porque tem umas corretoras que aquela lista de ativos que fica do lado de cá, ela fica mudando, né? Então, às vezes você entra no euro-dólar e quando você menos percebe, o ativo mudou e você dá o clique lá na sua operação e você acaba fazendo a operação num ativo que não era o que você queria, né? Então, às vezes, de repente, no MetaTrader você está analisando euro-dólar e lá muda para dólar e ien, na plataforma da corretora muda para dólar e ien, você não percebe, você clica lá na operação e você acaba entrando numa operação e olhando o gráfico, já aconteceu comigo. Eu estava olhando o gráfico de um par de ativos, um par de moedas, e startar a operação em outro par de moedas. Isso aí realmente deixa a gente muito nervoso, mas isso aí são corretoras maliciosas que felizmente estão sendo reguladas e estão parando com essa prática. É o sistema, eles fazem o sistema, você assim fica trocando toda hora o ativo. Então você, como trader, é que tem que estar atento, você tem que cuidar de você. Você é responsável por tudo que acontece com você. Não adianta, se você perder, você é responsável, se você ganhar, você também é responsável. Não adianta ficar querendo culpar os outros, tá? Mas então tá, timing de operação. O timing é isso, é você estar no momento certo, você clicar no botão de comprar ou vender, de call ou put, e confirmar rapidinho. Tem que ser uma coisa muito rápida, porque principalmente nesses períodos curtos, operações de curto prazo, acontece muito rápido. O que aconteceu com o nosso colega foi o seguinte, eu até já rabisquei um pouco aqui, ele vinha numa tendência de alta, o ativo que ele estava trabalhando vinha numa tendência de alta, né? Aí, quando chegou nesse ponto aqui, entendeu? Eu sempre falo nos meus vídeos que é o seguinte, você tem que estar sempre olhando para cá. Por quê? Eu falo olhando para o retrovisor. Por quê? Porque você, daqui para cá, você vai avaliar se existe alguma resistência, algum suporte, né? Como eu já até risquei aqui embaixo,
algum suporte acontecendo. E isso é muito importante, você avaliar a intensidade desse suporte ou resistência, porque quanto maior a intensidade, o que é a intensidade? Quanto mais vezes ele é tocado, né? Quanto mais vezes ele é testado, entendeu? Quanto mais vezes ele é testado, mais forte ele fica e mais difícil de romper. Por exemplo, o ativo bate numa resistência e não quebra. Um bate, quebra, você acha que foi, ele volta. Por que isso? Porque é uma zona de resistência muito forte e uma zona de suporte muito forte. O ativo bate, o preço bate ali, chega uma hora que rompe. Entendeu? Você entra na operação e ele volta. Mas por que ele voltou? Né? Eu não gosto desse porquê, mas eu vou explicar. Porque quando o nível de resistência, aliás, de suporte ou de resistência é muito forte, o que acontece? A tendência do mercado voltar para aquele nível é muito grande. Porque são pessoas, entendeu? São pessoas. E às vezes o que fez ele romper aquele nível para cima ou para baixo, na resistência ou no suporte, foi de repente um ou dois grande player que entrou e fez uma operação de compra, de call, ou de venda, ou de put, e aquela operação que fez aquele rompimento. Só que aquele rompimento não se sustenta. Então o mercado volta para dentro daquele canal entre a resistência e o suporte, né? Como é o caso aqui. Então o que aconteceu? Por que eu falei para o nosso amigo trader que ele entrou cedo demais? Porque quando, num determinado momento, os preços estavam mais ou menos assim, tá meio bagunçado, mas eu acho que dá para entender. E num determinado momento ele entrou, aí o ativo abriu aqui. Um minuto depois, abriu aqui. Quando o candlestick abre, ele abre e imediatamente ele fica mudando de cor. Verde, vermelho, né? E quando o ativo abriu aqui, ele startou a operação imediatamente. Ele entrou adiantado. E o que é entrar adiantado? Ele não esperou a confirmação. Entendeu? A confirmação desse rompimento aqui, ó. Entendeu? E o que é a confirmação de rompimento? Para mim, Doc, eu olho para cá e olho o ponto mais alto. Entendeu? Eu faço assim, cada um tem um método de confirmar. Então, para mim, se o preço fizesse isso, entendeu? Aliás, seria verde, né? Entendeu? Se o preço fizesse isso, para mim, aqui, ele abriu aqui, se o preço fizesse isso, ele teria rompido. Entendeu? Ele teria rompido, no meu ponto de vista, confirmado o rompimento, porque ele ultrapassou esse ponto aqui, que é uma das análises mais conservadoras que eu faço. Uma análise mais agressiva seria, digamos assim, pior que aqui não dá nem para, digamos que, não dá nem para fazer uma outra. Eu vou dar uma coxambrada aqui só para a gente poder avaliar, fazer uma análise um pouco mais. Digamos que essa figura aqui fosse isso aqui, tá? Então, uma outra análise mais conservadora seria, eu não esperaria a sombra. Se ele já rompesse esse outro ponto aqui, para mim, já seria uma confirmação. Isso olhando assim de uma perspectiva menos conservadora. Eu gosto de olhar o ponto mais alto. A partir do momento que o ativo rompeu o ponto mais alto aqui, entendeu? Ele rompeu, para mim já startou, já gera um sinal de entrada. E no caso do nosso amigo trader, o que aconteceu foi o seguinte, né? O ativo abriu no mesmo nível desse candlestick aqui, né? Aqui foi o fechamento. O ativo abriu aqui e ele startou a operação. Como o ativo abriu acima do nível de resistência,
né, nessa região aqui, ele abriu acima da linha de resistência que ele tinha traçado, ele entrou na operação. Só que o ativo fez isso. Eu não sei como é que foi o candlestick lá que ele entrou. O ativo fez isso, depois fez isso e fez isso, e ele perdeu a operação. Então, é lógico, não existe certeza no mercado, né? Isso é um falso rompimento. Isso pode acontecer a qualquer instante. Como também poderia acontecer do ativo abrir, aqui onde abriu, e ó, subir, ir embora. E ele tinha entrado numa call, numa operação de call, teria ganho a operação. Felizmente, ele ouve a sugestão que eu dou, né? Ele sempre ouve, a maioria ouve. Estava operando pequeno, né? E perdeu pouco. Entendeu? Quando você perde pouco, né? O importante é o seguinte: quando você perde pouco, a chance de sobreviver no mercado é maior, né? E o importante é que você entenda uma coisa: no mercado não tem certeza, geralmente não tem porquê, né? Geralmente tem coisas que aconteceram. Eu falo para olhar para cá, para você analisar se existe níveis de suporte, níveis de suporte, níveis de resistência, né? Mas o que acontece de importante acontece aqui, ó, na ponta direita do gráfico. Daqui para cá ninguém sabe o que vai acontecer. Só existe probabilidade, né? Agora, perda, todo mundo vai ter. Eu tenho, entendeu? Todo mundo vai ter, né? Agora, o importante é você ter mais ganho do que perda, né? Eu digo que na vida não tem fracasso, não existe fracasso. Existe feedback. O que é feedback? Quando você acha que fracassou, na realidade, você não fracassou. Na realidade, aquilo ali foi um feedback que a vida te deu para você entender uma maneira que não dá certo de se fazer determinada coisa. Agora você tem que entender isso aí. Agora, se você entra numa operação e perde $1 ou $10 e acha que isso aí é perda, você está equivocado, porque isso aí é o curso do aprendizado, entendeu? Isso aí é feedback que o gráfico está te dando. Olha, você tentou isso aqui, o feedback que eu te dou é que isso aqui não dá certo. Aí você vai estudar e analisar por quê que não deu certo. Beleza? Então é isso aí. Eu espero ter explicado. Se tiver dúvidas, por favor, já sabem o que fazer, onde me procurar. E um abraço para as meninas, um abraço para os meninos. Sucesso para os que estudam e trabalham.